O nosso papo hoje aqui no Jornal da Correio é com o nosso colunista Hermes de Luna. Boa noite, Hermes. Boa noite, linda. Tudo bem com você? Tudo em paz. Ótimo. A gente começa a nossa conversa hoje falando sobre uma deputada que está ameaçando sair do partido. O que está acontecendo? O que há por trás dessas ameaças? Ela, na verdade, linda, é a primeira divergência e que é exposta externamente dentro da bancada do PSB, do governador João Azevedo, do ex-governador Ricardo Coutinho. E essa ameaça de divergência parte da deputada Poliana Dutra. A gente tem que remontar, historicizar alguns pontos de Poliana dentro da bancada, porque ela chegou lá como deputada de primeiro mandato, não foi a mais votada foi Cida Ramos, Estela Bezerra também, junto com Cida, fazem parte daquele chamado núcleo duro do coletivo Girassol, e Poliana chegou ali quietinha e conquistou espaços dentro de uma articulação. Tá certo que com a ajuda do G9, ela desbancou a deputada Estela Bezerra na Comissão de Constituição e Justiça. Isso com a ajuda dos votos do G9, que também articulou nos bastidores para uma composição como o G9 queria nas outras comissões. E Poliana Dutra, recentemente, se declarou pertencente agora ao G10 com o voto dela. Então, aos poucos, houve um confronto, uma divergência, uma espécie de queda de braço nos pensamentos políticos, tanto dela como das duas deputadas Cida Ramos com Estela Bezerra. Poliana vem se articulando juntamente com os outros deputados, vem ganhando espaço na bancada do PSB. E isso incomoda as deputadas mais ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho. Agora, nas composições das 3 comissões parlamentares de inquérito, que foi tema ontem do comentário aqui do colega André Gomes, aqui no Jornal da Correio, Poliana ficou de fora dessas composições. E ela sentiu de que estava sendo excluída desse processo justamente pelas lideranças da bancada do PSB. Aí ela reagiu. A gente fala sempre que tem uma quina acumulada, né? É uma espécie de quina acumulada, não só por conta dessa exclusão da indicação dentro das 3 CPIs, mas outros processos internos dentro do PSB. Por exemplo, posso citar, na segunda-feira de tarde teve uma reunião de alguns líderes do PSB e nessa reunião começaram a fazer uma avaliação dos 100 primeiros dias da gestão João Azevedo. Curiosamente, João Azevedo não estava presente, estavam presentes apenas deputados ligados mais à base ricardista, né? E a deputada Poliana Dutra começou a reunião, mas alegou questões pessoais, reunião familiares, segundo ela, mais importante do que aquela reunião partidária, e ela deixou essa reunião. Então, vem acumulando essas divergências internas, ela está se sentindo incomodada e hoje admitiu pela primeira vez que a saída do PSB é um caso a ser estudado. Muito bem, a gente vai acompanhando aí qualquer movimentação da deputada. Vamos falar agora sobre juízes que estão sob ameaças? O que está acontecendo? Isso é um assunto que preocupa o Poder Judiciário de uma forma em geral. Hoje, no Correio Debate, o nosso entrevistado foi o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e ele disse que tem 29 comarcas que estão constantemente com uma proteção mais especial, uma segurança reforçada, porque são comarcas que estão ali no limite da Paraíba com outros estados e onde existem juízes que estão sendo ameaçados. E servidores do judiciário também, que recebem ameaças, principalmente por conta de sentença, de citações em processo, especialmente em casos como operações de combate ao tráfico de drogas. Então, esses juízes recebem uma atenção especial da segurança interna do Tribunal de Justiça, que trabalha com um serviço de inteligência sempre monitorado por órgãos de segurança, como a Secretaria de Segurança Pública e a própria Polícia Federal. Ele garante que não são 29 juízes, são 29 comarcas que estão sendo, de certa forma, recebendo um olhar especial desse setor de inteligência. Vamos falar agora sobre o retorno de comissões interpoderes? Essas comissões, elas estavam, na verdade, um pouco meio que devagar. Recentemente, no final do governo Ricardo Coutinho, não havia reunião entre os presidentes dos poderes, os representantes, mas o governador João Azevedo parece que retomou essas reuniões.
O próprio presidente da Assembleia já havia confirmado essas reuniões quase que mensalmente. Hoje, o presidente do Tribunal de Justiça também confirmou essas reuniões, porque os poderes estão preocupados com os cortes orçamentários. Aos poucos, esses cortes orçamentários vão enxugando ainda mais os gastos dos poderes e eles se sentem meio que sufocados até para o pagamento de despesas de custeios. Então, essa comissão interpoderes é importante para que cada um tenha, num processo de transparência, a exata ideia de como está sendo executado o orçamento de cada poder. Porque quem tem a chave do cofre é o executivo, mas aí os poderes precisam ter conhecimento desses números. Exatamente, com certeza. Ontem você conversou no programa Correio Debate com o governador do estado, João Azevedo. Inclusive, a gente trouxe aqui também no Jornal da Correio um resumo de como foi, dos principais pontos tratados durante essa entrevista. Mas uma delas a gente não falou, um desses pontos com relação às emendas impositivas, aliás, a PEC das emendas impositivas. Nas entrelinhas, no discurso do governador, o que está faltando? Qual o posicionamento dele diante do cenário? Houve uma mudança, uma pequena mudança nesse tratamento em relação às emendas impositivas que devem ser apresentadas na Assembleia, deve ser apresentada na Assembleia Legislativa. Já foi pelo deputado Nabor Vanderlei, que é da bancada do governo, mas que estava parada, não estava tramitando. Acontece que você lembra que na segunda-feira, na terça-feira, aliás, teve uma reunião com todos os deputados, os 36 deputados. O processo de votação da PEC das emendas impositivas foi discutido nessa reunião dos deputados e ela virou quase que um consenso entre os 36 deputados para a votação. O governo não queria a aprovação dessa PEC, até porque isso impõe, como o próprio nome diz, que 1,2% do orçamento seja destinado a essas emendas impositivas para que os deputados digam exatamente onde o governo deve gastar esse total de recursos do orçamento. Agora, o governador parece que dá sinais, e ele mesmo admite isso, que vem conversando, dialogando com os deputados, tem se reunido semanalmente com as lideranças do governo, do blocão, do bloquinho, o próprio presidente da Assembleia, da base do governo, que é o deputado Ricardo Barbosa, e ele admite estudar essa possibilidade, mas já deixa claro que este ano certamente não tem como executar. A proposta dos deputados do G10, esse grupo que está ali como um pêndulo, indo para um lado e para o outro e decidindo votações, é de que ela sim seja votada, valendo já para o orçamento 2020. E isso incluindo aí um percentual mesmo pequeno e escalonando para quando chegar o final do governo João Azevedo, ela alcance o patamar de 1,2%, 1,5% do orçamento. Vai ser outra queda de braço. Sim. E a gente vai acompanhando. Com certeza. Com certeza. Obrigada, viu, pela sua participação. De nada, Linda. Deixa eu dar uma informação aqui em primeira mão. Lógico. Dia 17 de junho, o Tribunal de Contas marcou para o dia 17 de junho a votação das contas da gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. O relator é o conselheiro Marcos Costa, em primeira mão para o Jornal da Correio. Ótimo, então. Obrigada. Referente ao 2016. Sim, 2016. Perfeito. Obrigada. Até mais. Nada, Linda. Até mais.